Muito bem, galerinha da terceira série e da primeira série. Hoje nós vamos continuar a questão da nossa viagem aí sobre a fermentação, né, energética. E agora nós vamos falar sobre a fotossíntese, tranquilo? Na aula de fotossíntese nós vamos dividir ela, na verdade, em duas partes. Então hoje nós vamos falar sobre a composição básica da fotossíntese, ou seja, toda a estrutura básica da fotossíntese, né, o seu esquema geral. E na outra aula nós vamos falar sobre a fotofosforilação, tá? E também sobre a questão da quimiossíntese. Então, duas partes vai ser dividida essa aula. A primeira, o esquema geral, e a segunda, tá? Sobre a fotofosforilação. Tranquilinho? Então, quero que vocês acompanhem aqui comigo, prestando atenção, tá? Mas antes, vamos só relembrar então, o que a gente já estudou. Nós estudamos sobre a glicólise, tá? Estudamos também a respeito do ciclo de Krebs, falamos também da cadeia respiratória e, no caso, também sobre a fermentação. Então, nós vimos lá toda a questão da composição básica na célula animal e as suas estruturas. E agora nós vamos falar sobre a fotossíntese, tá? Então, vamos acompanhar e entender como é que funciona esse mecanismo da fotossíntese. Tranquilinho, pessoal? Muito bem. Então, soltando uma imagenzinha aí, para que a gente possa acompanhar sobre o esquema geral, tá, da fotossíntese. Então, antes de mais nada, vamos só relembrar aquela coisinha básica que a gente estudou lá no ensino fundamental, né, que o professor de ciências ensinava para vocês. Então, primeiramente, você tem que a energia da luz do sol, né, que na verdade tem o seu combustível básico para a planta. A planta utiliza, na verdade, a questão de sais minerais e água para a questão dos seus processos metabólicos, e no caso produzindo aqui a etapa em glicose. Então você tem aqui a entrada também do dióxido de carbono e a liberação do oxigênio. Então essa aqui é aquela fotossintesinha básica que aprendemos lá no ensino fundamental. O mecanismo, pessoal, da fotossíntese vai ser a mesma, bem parecido com isso aqui. Só que agora nós vamos ver esquemas bem mais profundos, tá? Sobre a fotossíntese. Então vamos colocar aqui na questão do esquema geral para a gente poder compreender como ele funciona. Tranquilinho? Então soltando aí, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, vamos relembrar aqui primeiro sobre a estrutura onde acontece a fotossíntese, que é exatamente aonde? Nos cloroplastos, tá? Então os cloroplastos onde ocorre lá o processo da fotossíntese. Então, pessoal, a fotossíntese ela pode ocorrer, por exemplo, em plantas, algas e também nas cianobactérias. Então ela é constituída principalmente de fontes de alimento, de orgânico, né, do gás oxigênio para os seres vivos, ou seja, para as plantas. Nesse caso, pessoal, o reagente da fotossíntese é o que? É o gás carbônico e a água, que também é necessária a presença de luz como fonte de energia. É o mesmo esqueminha que a gente observou aqui, né? A luz que é absorvida principalmente pelo pigmento chamado de clorofila, que apresenta um átomo central de magnésio, né? E os produtos da fotossíntese são o que? O gás oxigênio e os carboidratos, tá? Que é os glicídios, né? Que vão ser, na verdade, os carboidratos. Então, pessoal, para a gente poder compreender, tá? Eu quero que vocês relembem primeiramente isso dessa imagem do cloroplasto. Os cloroplastos, tá? As plantas, tá? Como, por exemplo, as algas, né? Plantas e algas. A fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, tá? Como está aqui na imagem. Já nas cianobactérias, a fotossíntese ela é realizada junto com a lamelar membranosas, presente, por exemplo, no citosol. Um cloroplasto apresenta uma membrana externa e uma membrana interna. O interior tem lamelar membranosas, ligadas a pequenas bolsas denominadas de tilacoides. Quero que vocês gravem bem essa palavra, os tilacoides, tá? O espaço interno é preenchido pelo estromo, tá? No caso da natureza do cloridal, né? No interior dos tilacoides. E da lamelar, os pigmentos como a clorofila A, clorofila B e os carotenoides, tá? Que não é aquela questão do aspecto dos amarelados nas folhas. As clorofilas A e B diferem em relação a pequenas partes de moléculas, tá? Então eu quero que vocês se atentem bem nisso aí. Tranquilinho? Então olha só, vou soltar aí para vocês aqui a questão do esquema geral para que a gente possa compreender, na verdade relembrar, né,
sobre esse esquema geral da fotossíntese. Então, soltando então o esquema geral, vamos lá. Então aqui nós temos o esquema geral, pessoal. Lembrando que nós hoje estamos falando só sobre o esquema geral. Nós vamos ter uma aula específica sobre a fotofosforização, né? Nós vamos citar, que ocorre aqui na etapa química, e também sobre o ciclo de Calvin-Beck, que também ocorre aqui na etapa química, ou seja, desculpa, etapa fotoquímica e etapa química, tá? Mas antes vamos compreender aqui como ocorre esse processo no esquema geral. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, você tem entrada aqui de luz, tá? E quando você tem entrada aqui de luz, os tilacoides, como eu falei para vocês, eles vibram na presença de luz, tá? Então eles vibram nessa presença de luz. E aqui você vai ter, por exemplo, a entrada de 6 moléculas de H2O, tá? A água em si. Eu não tenho aqui, eu não coloquei o número aqui, mas você tem entrada de 6 moléculas de H2O. Quando entra aqui 6 moléculas de H2O mais a luz, os tilacoides eles vibram na presença de luz, tá? E eles liberam 3 tonalidades de clorofila: clorofila A, clorofila B e clorofila C. Então libera essas 3 tonalidades. De 6 moléculas de H2O que eu tinha aqui, tá? Você vai ter a quebra que acontece lá, né? Na fotofosforização, né, que depois a gente vai falar sobre as duas. Esse processo que acontece a quebra lá, você pega a água, quebra essa molécula de água e libera 3 moléculas de oxigênio, tá vendo? Então você libera 3 moléculas de oxigênio. Esse processo lá nos tilacoides, quando ocorre essa quebra, você libera também o NADPH, transportador de hidrogênio, tá vendo, ó? E libera também o ATP, tá? Então você vai liberar esse componente aqui, tá? Exatamente, se libera para onde? Se libera para a fase escura, tá? Então você vai liberar isso para a fase escura. Então o ATP e o NADPH mais hidrogênio. Então você vai liberar para a fase escura da fotossíntese, tá bom? Quando chega aqui na fase escura da fotossíntese, pessoal, aqui no estromo, você tem, na verdade, um esqueminha aqui, ó, que é o ciclo de Calvin-Beck, tá? Nesse ciclo de Calvin-Beck, você vai ter o quê? Você vai ter a absorção de CO2, tá? Liberando água e liberando o quê? Liberando glicose, tá? Então você tem entrada de CO2, liberando água e liberando glicose, tá? Então você tem essa liberação aqui que acontece no ciclo de Calvin-Beck. Não se preocupa que na nossa segunda aula nós vamos ter, certo, uma aula específica sobre o ciclo de Calvin-Beck, que acontece aqui na fase escura, também que acontece na fase fotoquímica, na fase clara. Muito bem, depois que acontece esse esqueminha aqui no ciclo de Calvin-Beck, você tem a liberação de ADP, tá? Lembrando que você consumiu ATP aqui, você libera ADP e NADP, tá? Opa, passei demais. E NADP. Então você libera esses dois aqui que retorna para a fase clara, tá? Então, simplificando, pessoal, na fase clara da fotossíntese, conhecida também como fotoquímica, você tem entrada de água e luz. Os tilacoides vibram na presença de luz, tá? E ocorre essa quebra, liberando o oxigênio. Tá vendo? Junto também eu libero ATP e NADPH mais o que? Hidrogênio para a fase escura, etapa química, tá? Na etapa química ocorre o ciclo de Calvin-Beck. Você tem aqui a liberação de água, liberação de glicose e entrada também o que? De CO2. Tudo isso aqui você libera ADP e NADP, tá? Então você libera para a fase clara. Pois bem, pessoal, uma coisinha específica, galerinha. Nós vamos voltar aqui de novo, tá? Nós vamos voltar aqui novamente, tá? Quando eu vou falar lá sobre a fotofosforização
e também sobre o ciclo de Calvin-Berg. Então vai ser a nossa segunda aula da fotossíntese, nós vamos especificar esses dois. Espero que vocês tenham pegado aí o esquema geral da fotossíntese. Qualquer dúvida, manda mensagenzinha pra gente lá no YouTube. Eu não tô vendo mensagens, tá, galerinha? O pessoal parece que não tem dúvida, tá de boa, né? Então, mas eu preciso dessas mensagens para poder dar um retorno para vocês. Belezinha? Fica com Deus aí, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.